Nosso convidado de hoje no Cidadania é o diplomata João Tabajara de Oliveira Júnior. Ele foi aprovado pelo Senado para o posto de embaixador brasileiro no Bangladesh, um país da Ásia marcado por contrastes. Vive um ciclo de forte crescimento econômico, mas também ostenta uma das menores rendas per capita do mundo. Não é um cenário estranho à maioria dos países em desenvolvimento, e esta realidade também não é estranha ao futuro embaixador, que vem de ocupar o posto de encarregado de negócios do Brasil em Angola. Embaixador, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pela sua indicação. Tudo bem? Muito obrigado. A gente podia começar com um balanço do seu trabalho em Angola? Perfeito. Como foi a sua experiência na África? Olha, para mim foi um aprendizado, uma descoberta. Por mais que a gente vê filmes, documentários, imagens, nada como vivenciar um continente novo que só praticamente conhecemos livros e, enfim... Cinema, né? Cinema, essas coisas. Foi o seu primeiro posto na África? Foi. Primeiro posto na África. E também por Angola ser um país muito especial para o Brasil. Há um número que dizem que dos escravos que vieram para o Brasil da África, 3/4 vieram de Angola. Então é um país que a gente se identifica de cara, culturalmente. A gente vê rostos que a gente vê na Bahia, no Rio. Eles falam a mesma língua. Então a gente se sente parte daquele cenário, daquela cultura também. Então é um posto muito especial. É também um país que foi uma espécie de Vietnã da África, só que um Vietnã que durou mais de 30 anos de guerra civil. Sim. No meio dos interesses da Guerra Fria. Com a independência em 1975, o partido de esquerda tomou a maioria, né, das intenções do povo e desde então está no poder, com maioria absoluta. Então é um país que, com esses 30 anos de guerra, segundo a ONU, dados da ONU, 20 milhões de minas colocadas naquele país, para o exército da África do Sul, exército da UNITA, exército do Congo, enfim, de todos os atores daquela guerra civil que era estimulada pelo estrangeiro. Pelos por conflitos, potências, as exatamente. potências estrangeiras, né? Exato. Cuba. Disputa de Estados Unidos, União Soviética, então, à época, né? Exatamente. E uma das grandes ironias é que Cabinda, que é parte do território, é um enclave angolano no Congo, é onde tem a maior produção de petróleo. Então, a ironia é o seguinte, que as tropas cubanas protegeram interesses da Chevron em Cabinda. Uma das maiores multinacionais do mundo, né? Exatamente. São as contradições, né, da época da Guerra Fria. Então, é um país que, com todo esse histórico, nunca pôde, na realidade, explorar todas as suas, digamos, potencialidades. Por exemplo, geologicamente, é capaz de ser um dos países mais ricos em minérios do mundo, junto com Congo, Zâmbia, e do lado de cá, do Brasil, que fazia antigamente parte do mesmo território, né? Essa identidade cultural de séculos que existe entre Brasil e Angola já está se refletindo assim, nas relações bilaterais dos países, nas relações comerciais, ou ainda nós podemos ter muito campo para crescer com Angola? Ainda temos muito campo para crescer com Angola. Eu diria que há muitos brasileiros, muitas companhias brasileiras lá, mas de uma forma geral não há uma consciência no Brasil da importância que é a África para o Brasil e Angola como a nossa base para penetrar no mercado, enfim, e no continente africano. E, como eu estou dizendo, é um país que só atingiu a paz em 2002. 2002? 2002. Muito pouco tempo. Muito né? pouco tempo. De lá para cá, conseguiram desminar apenas 60% do território.
e o que retarda um pouco as políticas de desenvolvimento, especialmente diversificação da economia, porque eles dependem praticamente 90% da renda com petróleo. Petróleo nos preços que estão hoje em dia... Caíram demais. Caíram demais, eles estão numa crise profunda, enfim, e tentando esforços para diversificar a economia, equilibrar finanças públicas, divisas, enfim. Eles estão num momento difícil, porque, inclusive, eles importam tudo, né? Eles Sim. produzem muito pouco lá. Então, como eu estava dizendo, minério é algo que vai, no futuro, dar muita renda para o país, tanto quanto petróleo. E minério, eu digo assim, ouro, diamante, urânio, de cobre, alto valor, né? Produtos assim, enfim, minérios de alto valor também. O Brasil, além de tentar, em Angola, atuar na parte econômica, conseguiu estreitar os laços na parte de contribuição para recuperar essa dívida social que o país tem por causa da guerra, por exemplo, e do próprio colonialismo? Olha, teve um momento antes dessa grave crise, que começou, na realidade, em 2008, 2009, contam que havia mais de 20 ou 30 mil brasileiros lá. Na maior parte, executivos, pequenos empresários, executivos de grandes empresas, como a Odebrecht, que está há 30 anos instalada lá. É o maior empregador privado do país. E um país, enfim, e é uma empresa que ajudou muito o país em seu desenvolvimento. Eles formaram mão de obra de pedreiro, técnico a engenheiros, em todos os níveis, e um dos maiores empregadores do país. Então, é um país uma empresa, a qual o país deve muito, por ser um país que acreditou em Angola há 30 anos atrás, quando nenhuma outra empresa... O país ainda estava em guerra, inclusive. Exatamente, com um país em plena guerra. Enfim, apesar de tudo isso, há muito ainda o que fazer. Eles são muito gratos ao Brasil, eles veem o Brasil como um primo mais velho, um irmão mais velho. Agora, eu diria que a gente ainda não, digamos, conseguiu não só estender a mão, mas aproximar mais, do jeito que eles esperariam da gente. Ser esse irmão mais velho, exatamente, realmente, né? Olhando pelo ângulo estritamente angolano, a gente vê o seguinte, eles olham e veem que um dos países que eles admiram muito, o Brasil, que tem laços, que tem... É uma das 10 maiores economias do mundo. E tem uma presença tão... pequena lá. Pequena, pouco expressiva. Se não fosse a Odebrecht, eu diria nenhuma. Mas, enfim, é por isso que eu acho que o Brasil tem que se despertar pela África e por Angola, porque é em Angola que podemos utilizar como uma base para uma política e uma expansão maior dentro do continente. Na década passada havia um esforço, uma ênfase do governo brasileiro de talvez voltar a diplomacia um pouco mais para o continente africano e também para o continente asiático. O senhor acha que houve um refluxo nessa movimentação? Perdemos espaço lá no continente por causa disso? Sim, isso é verdade, perdemos. Enfim, os motivos são variados, a complexidade, né, do quadro internacional depois da grande crise, né, financeira, né, de 2008, 2009, 2008, sim. Que acabou retardando, mas atingiu o Brasil também. Sim. Mas como, deixa eu ver, a Ásia, com crise ou sem crise, são economias vibrantes, né? O próprio Bangladesh, um país que há 10 anos cresce a uma média de 6% ao ano, e a previsão para 2017 e 2018 é de 6,8%. Padrão chinês de crescimento. Né? Exatamente. Então, China, outras economias, enfim, é
um continente para o qual devemos nos voltar. Os chineses mesmo já têm uma atuação muito forte na África, né? Eles têm buscado espaço e aproximação econômica com vários países. É um risco que o Brasil corre, né? Se o Brasil não ocupa esse espaço, certamente outros países vão ocupar. Exatamente. Em Angola, especificamente, perdemos muita, digamos, um espaço, né, não só para a China, mas para Portugal, Estados Unidos, outros países europeus. A gente fica, às vezes, surpreso de ver uma garrafa de Guaraná Antártica no supermercado, aí a gente olha o rótulo, fabricado em Portugal. A impressão que dá é que um a espaço economia que o Brasil tá realmente... colonial voltou à triangulação, né? Colônias e metrópole. Enfim, há um grande problema de logística e, por exemplo, de linhas diretas entre Brasil e África, especialmente para Angola. Então, o que inibe muito o nosso potencial de exportar. Por exemplo, uma coisa que eu lembro muito na história, os portugueses, por causa dos jesuítas, eles foram aceitos no Japão no século XVIII, XVI, enfim, século XVI por aí. Sim. E eles descobriram que a China e o Japão, vizinhos há milênios, nunca fizeram comércio entre eles. E os portugueses começaram a fazer. Daí... Viram uma oportunidade. E que ficou conhecido como o negócio da China. Sim. Eles lucravam 1000% Daí vem comércio. a origem da expressão. Né? Exatamente. Eu acho que a gente vive uma situação parecida. Se você for olhar bem a nossa pauta de comércio com a África, 60% a 80% é petróleo, derivados de petróleo e graxas. Enquanto temos uma indústria nacional capaz de fornecer tudo que o continente precisa, porque eles não têm indústria própria, agroalimentar, produtos aqui não faltam brasileiros para inundar a África. Então, temos que bolar um jeito de descobrir esse negócio da África. Sim. E sermos criativos. Não há linhas. Qual o problema? Por que não há linhas? Porque nós podemos levar um carregamento de carnes, digamos, e o navio volta vazio. Então, vira antieconômico. Esse é um dos grandes problemas não compensa do nosso... para o exportador Exatamente. só deixar lá e voltar com o navio vazio, que o frete é altíssimo. Exatamente. E isso tudo é repassado ao produto e inviabiliza o comércio. Então, fórmulas como produzir lá, expandir as nossas linhas de produção para o território angolano, por exemplo, investindo lá. Falamos a mesma língua, cultura similar. Não deve ser fácil, não deve ser difícil, com certeza. Treinar pessoal, e, enfim, né? Por exemplo, empresas brasileiras que fabricam camisetas na China, por que não fabricam em Angola? A distância entre Luanda e Recife são 5.100 quilômetros. É muito perto. Não é? Enfim, ou então bolar algo que justifique esse fluxo de ida e volta, mercadorias, né? De ver o que... E exatamente, criando esses entrepostos, essas linhas de produção lá, vai criar um comércio de mão dupla com a África. E aí sim, nosso comércio com a África e a nossa presença na África vai aumentar. Certo. Eu tenho certeza. Também. Bangladesh. A maioria das pessoas do Brasil não conhece muito sobre esse país. O senhor podia dar um resumo para a gente do que é o Bangladesh? Pois é. Você tinha até começado já a falar, né? Que é um país de 160 milhões de habitantes, dentro de um território do tamanho, mais ou menos, do estado do Ceará. Grande problema de densidade populacional. Mas, por outro lado, um país que está crescendo a um ritmo de 6% ao ano há mais de 10 anos, um franco processo de industrialização, 70% do que importamos são peças de vestuário fabricados lá. Exportamos o que? Açúcar
e produtos básicos. Quer dizer, commodities em geral. Sempre. Exatamente, ou seja, está aí uma boa oportunidade para explorar a expansão de lado a lado, importar outros produtos também de Bangladesh, que vai realimentar a nossa indústria, e exportar produtos de outras categorias, diversificando a nossa pauta. O país está estável politicamente, porque economicamente ele está em grande crescimento. Do ponto de vista político está tranquilo, está estável, porque a Ásia nós conhecemos vários focos de tensão naquele continente, inclusive com a questão do islamismo radical. Bangladesh não passa por esses problemas? Todos os países lá têm seus problemas, suas crises, mas ao longo dos últimos 10 anos é relativamente estável. Houve um período de 2 anos, por conta de uma eleição geral, que partidários de um partido, que é a Liga Awami, com partidários do Partido Nacionalista de Bangladesh, entraram em choques, e aí foram suspensas as eleições. E o presidente baixou uma lei de exceção no país. Ficou quase 2 anos governando interinamente, até que a situação se apaziguasse para a realização de novas eleições. Isso foi em 2007 a 2008. Mas de lá para cá, vive uma aparente estabilidade. Sim, houve, parece que no ano passado, um atentado um pouco mais grave. Mas também o Paquistão tem uma instabilidade nessa área de segurança muito maior, pelo menos é o que tem sido registrado, né? Inclusive na Europa, né? Sim, claro. Ninguém está livre disso hoje em dia mais. Né? Reino Unido, é assustador, né? É assustador, Sim. Bangladesh é um país muito novo, né? Um país muito jovem. A independência dele é dos anos 60, dos anos 70. Foi em 1971. 71. Em 26 de março de 71, após 9 meses de uma guerra que foi muito brutal, muito sangrenta. Uma divisão entre Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental. E dizem, enfim, os números não são, mas parece que mais de 3 milhões de pessoas morreram nesse conflito, que durou 9 meses. E eles arrastaram, inclusive, a Índia nesse conflito, que deu muito apoio ao Bangladesh. Uma região de tensão política, principalmente ali com esses 2 vizinhos, inclusive são vizinhos atômicos, né? Índia e Paquistão. São, exatamente. Do ponto de vista geopolítico, Bangladesh sofre muita pressão desses países hegemônicos da Ásia nesse sentido. Como é que o Brasil vai conseguir exercer a sua diplomacia no meio desse cenário? Bom, em primeiro lugar, eles têm um firme desejo de realmente expandir, incrementar as relações com o Brasil. Eles acreditam que uma parceria com o Brasil vai levá-los a um desenvolvimento em áreas que eles consideram estratégicas, né, e sensíveis, e o Brasil teria condições de preencher certas necessidades que são importantes para eles. Quais setores já podem despontar assim dentro dessa cooperação? Agricultura, pecuária, mesmo piscicultura. Certamente eles devem ter uma dificuldade para a agricultura, a questão do território, né? Muita gente numa área tão pequena, né? Exatamente. E propriedades pequenas, de subsistência. Eles têm que fazer uma reorganização. E o Brasil tem uma vasta experiência em agricultura familiar, agricultura para pequenos, né, e médios produtores. Eu sei que esse programa que o ex-MDA tinha... O Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Exato. Que foi solicitado pela Colômbia, ajudou muitíssimo a enfraquecer as Farc, porque a área agrária, que era dominada pelas Farc, começou a se reorganizar
Ser com esse ocupada por programa famílias, de agricultura familiar, agricultura, como é que chama? Cooperativas. De cooperativas. Essa foi mudando a estrutura agrária em certas regiões da Colômbia, sensíveis, né? Essa experiência poderia ser tentada em Bangladesh, né? Exatamente. É um caminho, talvez, para reduzir a grande desigualdade social que certamente existe lá. É um dos países com menor renda per capita do mundo. O caminho pode ser a agricultura familiar, então, em Bangladesh, e o Brasil tem a contribuir com isso. Eu concordo. Eu tenho toda a razão. Eles podem incrementar em muito com técnicas, com maneiras de encarar plantios, e, enfim. Tudo isso que a Embrapa e empresas também privadas ligadas à indústria agrária têm desenvolvido no Brasil, como, por exemplo, a Unic, na área de produção de etanol, que começa produzindo cana, né, de açúcar, que é um dos produtos tradicionais do cultivo no campo em Bangladesh. Então, por exemplo, com técnicas que nós temos, eles podem quadruplicar a produção por hectare com racionalização, enfim, digamos, o compartilhamento dessas técnicas, né, que o Brasil tem desenvolvido. Ok. Aprovado no Senado, agora é deixar Angola e ir para o Bangladesh. Quanto tempo até essa mudança? Bom, assim que for publicado o decreto, temos o prazo regulamentar de 2 meses para assumir o novo posto. Parabéns, embaixador. Agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania da TV Senado. Muito obrigado. Participe de nosso programa. Opine, critique, ligue 0800 61 2211 ou pelo WhatsApp 61 99966 1616. Para ver de novo este ou qualquer outro programa, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção. Até o próximo Cidadania.